Meus irmãos, boa noite a vocês todos. Eu os saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos ficar de pé nesse momento. E vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de João, né? Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13. Nós vamos fazer uma leitura a partir do versículo 12. João 13, a partir do versículo 12 até o versículo 20. Eu lerei esses versículos, os meus irmãos acompanham com atenção a leitura da palavra de Deus. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Esse é o nosso texto. Senhor, muito obrigado por esta noite. Obrigado por mais esse encontro do teu povo. O teu povo veio para te servir. Veio para te oferecer culto aceitável por meio de Jesus Cristo, porque tu nos redimiste para isto. Tu nos redimiste para o teu louvor. Tu nos redimiste para que os redimidos te sirvam em espírito e em verdade. Nós oramos em nome de Jesus. Assentai-vos, meus irmãos. Vocês permitem? Eu estou achando. Se ficar, eu vou deixar aqui. Se ficar fazendo. Meus irmãos, nós nos voltamos no domingo passado a uma série de exposições ao Sermão do Cenáculo. Um texto que é introduzido no capítulo 13 do Evangelho de João. O Evangelho de João, se vocês me acompanharem ali, ele tem 21 capítulos. E ele usa dos 21 capítulos, os capítulos 13, 14, 15, 16, com o Sermão do Cenáculo. E o 17 é a oração que vem em seguida. Então, se Jesus viveu em torno de 35 anos, e esses 35 anos estão registrados em 21 capítulos, e João registra
uma noite dos 21 capítulos em 5, é claro que o propósito do evangelista não era simplesmente fazer uma biografia. Vocês concordam comigo? Em uma das minhas últimas aulas de história da igreja, eu me dediquei a Jonathan Edwards. E então eu fiz uma aula biográfica. Eu fiz tudo que pude para distribuir entre o nascimento, a obra, o registro histórico de sua vida, até a morte, num tempo proporcional. Porque o meu propósito era biográfico. Agora você percebe que o Evangelho de João não é puramente biográfico. Ele está selecionando propositalmente registros, ele está documentando fatos, sermões, episódios da vida de Jesus, em suplemento aos evangelhos sinóticos que ele já conhecia. Então, João não tem exatamente uma biografia. Os evangelhos, não apenas o de João, não são biografias como no estilo literário que hoje nós chamamos de biografias. Nós temos um registro muito selecionado, com uma finalidade: nos dar aquilo que nós carecemos para conhecer a Deus e o Evangelho de Jesus Cristo. Então, nós nos voltamos para esse texto. É um texto relativamente grande, para um evangelho de 21 capítulos. 4 deles estão dedicados a esse momento do cenáculo. Lá, naquele dia, era o dia 14 de Nissan do ano 30, a quinta-feira da Paixão. Os discípulos prepararam a última ceia da Páscoa, em uma área ampla do andar superior de uma casa, e ao anoitecer, Jesus os reuniu para a celebração. Naquela ocasião, segundo Lucas, houve uma disputa entre os discípulos pela proeminência, por posições no reino de Deus, ao que Jesus respondeu que no reino de Deus o maior é o que serve. E isso com base no exemplo de Jesus mesmo, que sendo o Senhor, veio para servir. Isso está em Lucas capítulo 22, a partir do versículo 24. Foi naquele contexto que ocorreu o lava-pés e o diálogo sobre a conveniência e o significado do lava-pés com Pedro. A cena do lava-pés está em João capítulo 13, a partir do versículo 2, foi até o versículo 10, um texto que nós já revisitamos no domingo anterior. Então, em síntese, o lava-pés foi uma lição sobre com que serviço humilhante realizado por Jesus seus discípulos seriam purificados. Não foi, digamos, exatamente uma figura para a cruz, mas, para ser bem preciso, o lava-pés foi uma cena simbólica sobre os efeitos permanentes da cruz. Segundo o lava-pés, a única possibilidade de se compartilhar a natureza santa de Jesus e de ter comunhão com Ele se descortina somente para quem Jesus purificar, por meio da expiação, de uma vez por todas, e se Jesus continuar purificando. Esse foi o ponto do lava-pés. Em síntese, por um lado, quanto ao mais está todo limpo, vós já estáis limpos, por outro, quem já está limpo carece de purificação contínua, ainda precisa continuar tendo os pés lavados, porque está todo limpo, mas na caminhada há de se sujar os pés. A conclusão, portanto, é que, antes de tudo mais, o lava-pés simboliza o trabalho santificador, permanente de Jesus, em decorrência da obra já realizada por Ele na redenção. A cruz é central.
Entendemos? A cruz é central. A remoção dos nossos pecados foi realizada pelo Cristo crucificado. Isso significa a conquista do perdão, da justificação, a conquista da santificação, da salvação já inteiramente consumada. A nossa salvação, em sua plenitude, foi conquistada na cruz do Calvário. Mas não só. A cruz de Cristo também estabeleceu um padrão em termos de caráter e em termos de comportamento para os cristãos. O que pode, isto que disse, que a cruz de Cristo estabeleceu um padrão em termos de caráter e de comportamento, pode ser demonstrado em várias passagens da Escritura. Então, olha como a cruz é central. Tudo que temos veio dela. O que nós temos de Deus? Perdão foi uma conquista da cruz. Justificação também. Regeneração também. A adoção também. Chamado também. Fé, arrependimento, isto foi conquista da cruz. Santificação também. Glorificação. A nossa glorificação é uma conquista da cruz. Não temos nada que não tenha sido conquistado na cruz do Calvário. A cruz é central. Mas, além disso, a cruz estabelece um padrão a ser vivido na prática. Diga alguma coisa que você acha que o crente deve fazer para Deus, e eu digo que isso surge em decorrência da cruz de Cristo. Eu vou dar 4 textos para vocês para mostrar isso. Preste atenção, eu estou tentando elucidar o ponto. Segundo Pedro, o apóstolo, quando escreveu sua primeira epístola, um escravo deveria ser submisso ao seu senhor até quando o seu senhor fosse perverso e o castigasse em retribuição pelo bem que o escravo realizou. Por quê? Pedro diz, pois também Cristo sofreu em vosso lugar. Entendemos? Deixando-vos exemplo para seguirdes seus passos, pois ele, quando trajado, não revidava. Quando maltratado, não fazia ameaças. Entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Então, como é que os escravos devem lidar com o Senhor? Olhem para a cruz. Olhem para a cruz. Em 2 Coríntios, disse ali que o empobrecimento de Jesus ocorreu para o enriquecimento dos cristãos. E isso deveria ser um estímulo para que os coríntios participassem sacrificialmente do auxílio aos pobres da Judéia. Olha o que Paulo disse. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Então, ele chama para contribuir e diz como é que nós devemos contribuir com aqueles irmãos empobrecidos? Olhemos para a cruz. Olhemos para a cruz. Nesse mesmo contexto de ajuda a necessitados, João, o apóstolo, disse o seguinte: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Depois ele vai dizer com que disposição devemos socorrer os necessitados. Não pode alguém que tem ver um necessitado e fechar-lhe o coração. Não amemos só de palavras, de língua, disse João. Amemos na prática, de fato, de verdade. Veja que o chamado é, olhe para a cruz. E claro, né? Filipenses capítulo 2, versículos 1 a 11, e lembro a vocês que no bojo desse texto se encontra um possível cântico a Cristo.
E ali se diz que o autoesvaziamento do Filho de Deus, mais uma vez, é chamado como modelo a ser reproduzido. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, aí o texto continua, a si mesmo se esvaziou, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Em todos esses textos vocês percebem, a cruz é central para a nossa salvação, foi lá que a nossa salvação foi conquistada. Mas não só. Ela estabeleceu um padrão. E por isso a Bíblia chama para que sirvamos a Deus olhando para a cruz. Então, em síntese, a cruz de Cristo estabelece um padrão a ser seguido. E como o evento do lava-pés é, antes de tudo, sobre a cruz e a purificação que Jesus realiza por meio da cruz, é também, em via de consequência, um padrão a ser imitado. Eu quero saber se vocês me acompanharam no raciocínio. Sim ou não? O lava-pés é sobre a cruz. E a cruz é central. E, inclusive, ela estabelece um padrão a ser seguido. Então, em via de consequência, o lava-pés também. Ele deve ser imitado, na medida que ele é uma figura da cruz. Entendemos, gente? Então, eu chamo vocês desta forma para nós olharmos o texto a partir do versículo 12, nos voltando para a passagem, porque ali no lava-pés havia lições que não seriam compreendidas imediatamente. Jesus o disse, compreendê-lo-ás depois, no versículo 7. Tem muita coisa envolvida no lava-pés que não foi compreendida naquele momento. Mas havia algo que poderia ser colhido ali mesmo, naquele momento, na ceia do cenáculo, na última Páscoa. E é exatamente para esse tema que Jesus se volta. Vamos lá? Olha só o que aconteceu. Terminada a lavagem dos pés dos discípulos, Jesus vestiu de novo a capa de cima da sua vestimenta e voltou a reclinar-se à mesa. E, segundo o versículo 12, Jesus perguntou assim, compreendeis o que vos fiz? É como se Jesus tivesse dito assim, vamos recapitular o que houve aqui. Vocês me chamam de mestre e senhor, e nisto acertam, porque eu o sou, segundo o versículo 13. Então, eu que, sendo mestre e senhor, como vocês mesmos reconhecem, lavei vossos pés, com razão muito maior vocês devem lavar os pés uns dos outros. Segundo o versículo 14. Veja no versículo 15 esse tom assertivo de Jesus, ao dizer que o que fez, o fez com um propósito muito bem definido, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Atenção para isso, é necessário enfatizar este ponto. Ver tudo o que Jesus fez apenas como um exemplo representa uma apostasia do Evangelho. Teólogos, ao longo da história da igreja, quiseram fazer essa proposta. Por que Deus mandou Jesus à cruz, segundo eles? Somente para isso, para nos dar um exemplo de boa vida para Deus, mas que lá Cristo não assumiu a nossa culpa coisa nenhuma. Isso é chamado de teoria moral. Então, isto é uma apostasia do Evangelho. Tudo que Jesus fez não foi nos dar um exemplo. Jesus falou do seu serviço, da sua autoentrega, como um preço de resgate por muitos. Isso não pode ser dito apenas como exemplo. Em João capítulo 3, no contexto da conversa de Jesus com Nicodemos, Jesus afirmou ali que Deus enviou seu Filho para salvar o mundo.
É claro que a cruz não pode ser considerada apenas como um exemplo, mas também é um exemplo. Esse é o ponto. Vocês entenderam? Também é um exemplo. Também é um exemplo, e é um exemplo que Jesus impõe. Eu estou querendo dizer assim, todo aquele que se diz cristão não pode se abster do serviço ao outro. Porque Jesus não nos deu essa opção. O serviço aos irmãos na comunidade da fé, na comunhão da fé, não foi algo colocado como faculdade a ser exercida ou não, conforme a nossa vontade ou disposição ocasionais. Não é uma questão de quando eu tiver vontade eu faço. Veja no versículo 14 do nosso texto, as expressões também vós deveis. É uma dívida. E olha o que está no versículo 15, façais vós também. Isto é uma ordem. O serviço uns aos outros e uns pelos outros, dizendo de outro modo, não se sujeita a deliberações de conveniência, não se sujeita a predileções. É algo que, apenas isso, deve ser feito. Uma dívida que deve ser paga, uma ordem que deve ser obedecida. A natureza impositiva desse serviço decorre daquilo que Jesus fez por nós na cruz. Evento simbolizado no lava-pés. Olha o que está no versículo 15. Como eu vos fiz, façais vós também. A palavra traduzida aqui para como, em como eu vos fiz, induz duas ideias. A primeira é de comparação. E a segunda, de relação de causa e efeito. Então, os discípulos deveriam servir uns aos outros do modo como Jesus fez, esse é um sentido comparativo. Mas, além disso, somente deveriam servir uns aos outros desse modo por causa do que Jesus fez, e esse é um sentido justificativo. Façam como eu fiz e façam porque eu agi assim em favor de vocês. Seja como for, quem se diz cristão não tem opção, porque o dever do serviço ao outro lhe é imposto. Também vós deveis. Façais vós também. Não é assim quando você estiver disposto, bem-humorado, com a vibe legal, bom astral. Também vós deveis. Façais vós também. Mas tem algo mais em jogo aqui. Vocês estão me acompanhando bem? Tem alguma coisa mais aqui. A última ceia é também, não esqueçamos, parte de um momento de despedida. Olha o que está no versículo 1. Sabendo Jesus que é chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Não é? O momento é de despedida, não esqueça isso. E Jesus havia lavado os pés aos discípulos. E Jesus, que havia lavado aos pés aos discípulos, estava para partir. E depois da partida de Jesus? Bom, depois da partida de Jesus, Jesus continuaria lavando os pés aos discípulos. Só que, desta vez,
por meio do serviço deles, uns pelos outros. Eu estou para partir, mas os pés vão continuar sujando? O que vocês acham? Vão. Os pés vão continuar sujando. O que eu acabei de fazer por vocês? O Senhor lavou nossos pés. Mas eu não estou de partida? E os pés não vão continuar sujando? E aí, como se faz agora? Vocês lavam os pés uns dos outros. Como eu vos fiz, façais vós também. Ou seja, o serviço uns pelos outros seria, em certo sentido, uma continuação do serviço que Jesus fazia, que Jesus fez. Pelo que lemos nos evangelhos, o que Jesus faria pelos irmãos da Vila Dois Carneiros, que de repente perderam casas e tudo mais, o que você acha que Jesus faria? Estando vivendo o seu ministério terreno. O que Jesus fez com multidões famintas? O que Jesus fez com doentes? O que Jesus fez com possessos de espíritos imundos? Pois bem, o que Jesus faria se o problema dos irmãos de Dois Carneiros fosse ali inserido no contexto do ministério terreno dele? Eles, de repente, perderam casas e tudo mais. Pois bem, o que Jesus faria, ele continua fazendo. E ele continua fazendo ao invés do que fazemos uns pelos outros. Como eu vos fiz, façais vós também. Agora, mais atenção ainda. Eu chamo a sua atenção agora porque seria muito fácil reduzir esse serviço que os discípulos deveriam fazer uns pelos outros somente a aspectos temporais. Mas seria errado. Porque o lava-pés não diz respeito, antes de tudo mais, a aspectos temporais. O lava-pés, pelo contrário, diz respeito, antes de tudo mais, à obra de purificação. Evidentemente, Jesus realizou um serviço que somente ele poderia realizar. Ele expiou o nosso pecado e tudo que isto pode compreender, não tem nem dúvida. Mas, por outro lado, o serviço que os discípulos deveriam continuar a fazer uns pelos outros, ao imitarem o exemplo de Jesus, diz respeito, eu diria, antes de tudo mais, à participação deles na purificação de uns aos outros. Veja se você me acompanha, por favor. O que foi o lava-pés? Antes de tudo mais. Foi uma representação para os olhos da purificação que só Jesus realiza. O que Jesus disse? Eu vos fiz. E agora? Vocês façam isso uns pelos outros. Então, de alguma maneira, e guardadas as devidas proporções, isso significa purifiquem uns aos outros. Participem da santificação uns dos outros. Porque, repito, guardadas as devidas proporções, o serviço prioritário, antes realizado por Jesus, e a ser continuado pelos discípulos através do serviço mútuo, divisaria a santificação deles, o que de fato se dá quando advertimos uns aos outros, ensinamos uns aos outros, educamos, exortamos uns aos outros, corrigimos
Às vezes até excomungamos uns aos outros. Em síntese, há uma purificação que somente Cristo pode realizar e há uma purificação, ou melhor, há uma participação nesse serviço de Cristo que somente os redimidos podem realizar, mas eles realizam também. O que eu fiz com vocês? Eu lhes dei um rito que simboliza a purificação dos pecados. Não tem nem dúvida a partir do que Jesus disse a Pedro. Como eu vos fiz, agora vocês vão fazer uns pelos outros. Vocês vão participar da sujeira uns dos outros. Ocorre que a nossa natureza, meus irmãos, é de tal modo resistente para se postar de joelhos, lavar os pés de todas as pessoas, e mesmo de deixar que nos lavem os pés, Pedro que eu diga. Então Jesus acrescenta nos versículos 16 e 17 um reforço ao que ele já tinha dito. Eu quero que vocês acompanhem, porque, de fato, nós até nos alegramos em deixar nossos dons e talentos brilharem. O pastor prega, o cantor canta, o professor ensina. Mas tem certas ocasiões desse serviço que é necessário, repito, se envolver com a sujeira dos pés dos irmãos. De todos os irmãos. Sem exceção alguma. E isso é demais para nós. Até porque esse não é o tipo de serviço que goza da melhor reputação e até costuma receber uma reação ingrata. Quem der cestas básicas aparece como filantropo, mas quem exorta, adverte, chama a atenção, repreende, mostra o caminho a ser seguido, exige correção, exige arrependimento, esse aparece como inoportuno, intrometido, com gosto pela vida alheia. Ou seja, é politicamente melhor não se envolver com certas coisas. E no melhor estilo de Pilatos, lavar as próprias mãos, não os pés dos outros. Deixa como está, eu não vou me envolver com isso. Mas nós não temos esta opção. Vocês estão me entendendo bem ou não? Nós não temos esta opção. Estão me entendendo? Como eu vos fiz, o quê? Façais vós também. Eu me envolvi com a sujeira de vocês. Se envolvam com a sujeira uns dos outros. É por isso que Jesus lembra aos discípulos aquilo que eles já conheciam. Ele quer reforçar esse ponto. Versículo 16. O servo não é maior que o Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou, não é? Caso os discípulos se negassem ao serviço uns dos outros, o que estariam dizendo é que se consideravam maior do que aquele que eles reconhecem como o Mestre e o Senhor, que apesar de sê-lo, de fato, vestiu a roupa de servo. Esse é o tipo de coisa que é fácil saber, mas é tão difícil praticar, não é? É tão fácil lavar as mãos, ao invés dos pés do outro. Mas apesar da tarefa ser muito árdua, segundo o versículo 17, Jesus diz que aqueles que fazem esse tipo de coisa não devem ser considerados dignos de pena coisa nenhuma.
A tarefa é humilhante. Mas aqueles que a exercem não devem ser considerados dignos de pena. Muito ao contrário. Bem-aventurados sois se as praticardes. Nada se diz apenas sobre aqueles que sabem sobre o quanto e como devem servir aos irmãos, mas Jesus considera bem-aventurados aqueles que servem de fato aos seus irmãos. E não tem que ter peninha deles, não. É uma bem-aventurança na consideração do bom Deus. Contudo, vamos ao versículo 18. Essa bem-aventurança não é de todos. E aí João interpõe de novo uma palavra sobre Judas. João é o evangelista que mais fala sobre Judas. Provavelmente Judas exerceu algum tipo de fascínio, de forte tentação na vida do jovem João, o mais jovem dos discípulos de Jesus. João fala muito de Judas. Judas esteve com Jesus em todo o ministério terreno. Foi chamado como os demais. Realizou inúmeros milagres como os demais. E como os demais, pregou a vinda do reino de Deus, a necessidade de arrependimento, etc. E agora ele estava ali, na última ceia, e tinha tido seus pés lavados por Jesus. Mas ainda assim, segundo o versículo 2, estava pronto para trair a Jesus. Satanás já tinha colocado o desígnio no coração do traidor. Agora, meus irmãos, pensem comigo. O que teria passado na mente dos discípulos após verem toda a caminhada de Judas com Jesus, após ouvirem Jesus dizer aos 12, na última ceia, vós já estáis limpos, bem-aventurados sois se as praticardes, se sem nenhuma advertência deparassem com a traição. Vejam comigo, pensem comigo. Jesus está lidando com os 12. Durante anos isso aconteceu. Agora ele está na última ceia. Jesus lava os pés dos 12, inclusive de Judas. Diz assim para todos: vós já estáis limpos. Bem-aventurados sois se praticardes estas coisas. Ora, aí de repente Judas trai a Jesus. O que você acha que teria passado pela mente dos discípulos? Que abalo não teria sobrevindo à mente deles quando um dentre eles entregasse a Jesus nas mãos dos inimigos. Então Jesus não permitiria tal coisa. Foi por isso que, segundo o versículo 18, primeira parte, Jesus, que já tinha dito, vós já estáis limpos, mas não todos. Versículo 10, mas não todos. Agora, novamente, Jesus volta a excepcionar Judas, dizendo que não falou a respeito de todos e que conhece aqueles que ele escolheu. Estão me acompanhando? Mas se é esse o caso, que Jesus sabe de todas as coisas e conhece os que escolheu, por que Jesus tolerou Judas até agora? Isso também poderia representar um problema. Então, Jesus responde, dizendo que tolerou Judas até a última ceia para que se cumprisse o que foi dito no Salmos 41, versículo 9. Aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Levantar contra mim seu calcanhar significa estar pronto para me dar um coice traidor. O fato de que Jesus está predizendo a traição e a colocando como um cumprimento da Escritura, então pretende firmar a mente dos discípulos quando a traição ocorrer. É por isso que, no versículo 19, se diz que, em ocorrendo a traição,
a fé dos discípulos no fato de que Jesus é o eu sou não seria abalada. Por que eu estou dizendo que o que estou dizendo a respeito dos 12 tem uma exceção? Por que eu estou dizendo que eu conheço aqueles que eu escolhi? Isso só pode significar isto. Eu não escolhi os 12. Tem uma exceção. Por que eu estou dizendo que alguém há de me trair para que se cumprisse a Escritura? Eu estou dizendo tudo isso para que, versículo 19, quando acontecer, creiais que eu sou. Então, Judas trairia Jesus em breve, logo mais, ainda naquela noite, mas, porque devidamente advertidos, os discípulos concluiriam que isso não se deveria à impossibilidade de Jesus conhecer ou evitar os fatos. Jesus é Deus. E a traição de Judas não deveria levar seus discípulos a duvidarem da sua divindade, nem da sua onisciência, nem da sua onipotência. Se, por um lado, nem todos são escolhidos, por outro, os escolhidos com a mente bem firmada na verdade, e aí eu chego no versículo 20, estes se desincumbirão da grandiosa vocação de fazer o Deus vivo conhecido. Versículo 20. Nem todos, mas os escolhidos, firmados na verdade, vão participar da comunicação da divindade. Como é que eles vão fazer isso? É porque o Deus vivo é conhecido quando Jesus é conhecido e recebido. Jesus é conhecido e recebido quando os discípulos, os mensageiros de Jesus, o levam. Como é que a gente recebe Jesus na nossa casa, na nossa vida? Quando a mensagem de Deus é aceita. E quando a gente recebe a Jesus, a gente também recebe aquele que o enviou. Esse é o nosso texto. Eu quero saber se vocês estão bem comigo. Muito bem. Agora, meus irmãos, quantos e quão preciosos são os frutos, a serem colhidos da passagem. Eu diria até que, e esse é um grande problema, o problema do tempo é enorme. Eu lido com esse problema do tempo quando estou aqui e lido com o problema do tempo quando estou em casa. Por quê? A riqueza da passagem. Eu me lembro do pastor Cleiton. Que saudade. Numa sala de aula, dizendo assim, com aquele jeitinho dele, ele dizia coisas tão simples, mas porque vinham dele, eram inesquecíveis. Ele dizia assim: não subestimemos a riqueza dos evangelhos. Olha que coisa simples de se dizer. E é claro que vai nos faltar tempo e papel para discorrer sobre estas coisas que estão no texto, de modo que eu fico até envergonhado em apresentar aos meus irmãos apenas aquilo que está na superfície. Mas vamos lá. Em primeiro lugar, o primeiro fruto que precisa ser colhido é este. É da vontade de Jesus Cristo que nós saibamos o significado e os propósitos daquilo que nós fazemos para Ele. Veja que imediatamente após o lava-pés, Jesus perguntou aos discípulos assim no versículo 12, olha lá de novo comigo, compreendeis o que vos fiz? Veja que isso só pode ser explicado a partir da vontade do Cristo que conheçamos com a profundidade necessária as coisas que dizem respeito à nossa fé e à nossa devoção a Deus. Nós não devemos nos contentar em fazer coisas mecanicamente, sem entender seu exato significado, a pretensão divina para todas as coisas que nos foram dadas.
Compreendeis o que vos fiz? Olha como é da vontade do Cristo que nós saibamos o que fazemos para Deus. A reforma do século XVI nos livrou da ignorância, nos tirou das trevas, dos ritos inexplicáveis, das liturgias em língua estrangeira, e nos deu uma Bíblia compreensível. Como diria Lutero, Moisés fala português. Nós temos uma Bíblia nas nossas mãos. E isso está em plena consonância com o fato de que Deus quer devoção inteligente de nossa parte. E Ele quer devoção inteligente em toda a nossa participação nas coisas sagradas. Compreendeis o que vos fiz? Em segundo lugar, a humildade que é própria do amor cristão deve estar em nossa caminhada com Jesus desde o início, se nós quisermos aprender com Ele. É preciso, antes de tudo, saber que não sabemos o suficiente. A pergunta compreendeis o que vos fiz exige um enfático não. Não, Senhor. Não, Senhor, não sabemos o que nos fizeste. Tampouco as dimensões, tampouco o alcance do que nos fizeste. Tu tens razão quando dizes que não sabemos o que fazes agora. Era preciso, pois, antes de ensinar os discípulos, conscientizá-los quanto à sua ignorância. Eu nunca vi uma pessoa que pensa que sabe crescer. Você já viu? Não tem. A pessoa que não quer sentar para ouvir ninguém, não aprende. Ela já sabe. Bom, se ela pensa que sabe. E porque ela pensa que já sabe, ela não senta para aprender. Nós devemos agir como Zacarias, o profeta. Em 2 ocasiões, o Senhor lhe disse, o anjo lhe disse, não sabes tu que é isto? Respondi, disse Zacarias, não, meu Senhor. Não, meu Senhor. Paulo disse uma coisa que pode nos ajudar agora. Ele disse, se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Deus quer que conheçamos. E nós precisamos saber que precisamos conhecer. E, em terceiro lugar, é da vontade de Jesus Cristo aguçar em nós desejo por conhecer mais profundamente os mistérios da nossa fé. A pergunta, compreendeis o que vos fiz, pretende fazer exatamente isso, estimular fome por conhecimento de Deus e da sua vontade. A resposta mais completa a esta pergunta é não, Senhor, não compreendemos, mas tudo que a nossa alma mais anseia é compreender a tua obra. É saber com a profundidade alcançável a pecadores arrependidos quanto tu nos amas, até onde tu foste por nós. Jesus Cristo não quer, portanto, um povo apático, indiferente, despido de vontade de servi-lo, desatento ao seu serviço, insensível à sua obra, distante da sua igreja, com fastio. Que tristeza. Um banquete enorme. E todos já satisfeitos.
Se Jesus pergunta: compreendeis o que vos fiz? É porque deseja dar as razões dos seus feitos e, por isso, deseja encontrar corações ansiosos por receber esse ensino. Como é que os meus irmãos vieram hoje? Eu estou ansioso para aprender a palavra de Deus. Ou, vamos logo, hoje é dia de igreja. Mas termina logo, termina logo. Em quarto lugar, importa não somente saber que Deus quer que conheçamos as coisas referentes à piedade, saber-se ignorante delas, ter vontade de conhecê-las. Além disso, é necessário saber com quem aprender. E o texto diz com quem nós devemos aprender. É necessário saber que Jesus Cristo é o Mestre e o Senhor. Nós somos ignorantes, queremos aprender, então nós devemos ir humildemente a Jesus Cristo, a tê-lo como nosso Mestre, como nosso Senhor. Ele é nosso Mestre e Senhor porque é nosso Redentor. Se Jesus não é nosso Redentor, tampouco será para nós Mestre e Senhor, porque Ele não será Mestre e Senhor de quem não redime. Se não é nosso Mestre e Senhor, por outro lado, tampouco nos redimiu. Porque Jesus não é apenas o Salvador. Ele é o Mestre e o Senhor do povo que Ele salvou. E sim, Ele é nosso Mestre, nosso instrutor, aquele que na qualidade de profeta nos revela a vontade de Deus para todos os aspectos da vida que Deus quer que nós vivamos para Ele. E Ele também é nosso Senhor, nosso proprietário, aquele que domina soberanamente sobre nós, súditos do seu reino, se é que Ele é nosso Redentor. Se Jesus Cristo é o nosso Redentor e, por isso, o nosso Mestre e Senhor, então importa que observemos sua vontade com inteira disposição de obediência. Entendemos, meus irmãos? Agora eu chego à conclusão da minha conclusão. Eu estou aqui reconhecendo que o texto tem muitas informações e por isso eu tento ser bem conciso nesse último momento. Concluindo a conclusão. E agora eu quero que nós nos voltemos para lições imediatas que Jesus pretendeu ensinar com o lava-pés. E claro que quando nós falamos assim, nós estamos a dizer que o lava-pés não foi dado como uma terceira ordenança, com propósito sacramental. Pensaram assim Ambrósio e Agostinho, lá nos séculos 4 e 5. Mas não é o caso. O lava-pés foi uma espécie de parábola para os olhos. Jesus contou parábolas para os ouvidos e o lava-pés é uma parábola para os olhos. Não o lava-pés, mas o ensino do lava-pés é permanente. Entendemos? Qual é o ensino mesmo, pastor, do lava-pés? O que a gente precisa ter como indispensável? Em primeiro lugar, a suma do lava-pés é que nós nos amemos. É isto. E você sabe o que é amor cristão? Amor cristão é a disposição eficiente e prática de buscar todos os meios possíveis para a maior bem-aventurança possível do maior número de irmãos, ainda que isso exija sacrifício de si.
O lava-pés aconteceu logo após uma disputa por posições do reino. Eu lembro para vocês isso. Após essa disputa, claro que essa disputa é uma evidente expressão do amor próprio, é uma disputa de quem está querendo proeminência, ficar em evidência. Logo após a disputa vem o lava-pés em contraposição, como expressão do amor cristão. O amor próprio estava lutando por proeminência. E o amor cristão vem logo em seguida, lavando os pés dos outros. Segundo, o lava-pés revela que o amor cristão é manso e humilde de coração. Então, a primeira lição, segundo penso, não é exatamente de humildade, é de amor. Eu colocaria na nossa tradução uma lição de amor, ao invés de uma lição de humildade. Porque a humildade, ela aparece porque o amor é humilde. O amor é manso e humilde. E o lava-pés revela isso, meus irmãos. Humildade é a condição daquele que se avalia sem exageros. É a condição daquele que enxerga a si mesmo como ele é. A mansidão é a gentileza, é o tratamento cortês de quem se enxerga humildemente. É por isso que essas duas virtudes andam juntas. Pessoas que se veem com uma autoestima muito elevada, elas tendem a quê? A maltratar os outros. Pessoas que se veem de maneira moderada, tendem a ser gentis com os outros. É por isso que humildade e mansidão estão juntas. A humildade e a mansidão coroaram as perfeições do Salvador e são parte das virtudes que o Espírito realiza e aperfeiçoa naqueles que são do Salvador. O lava-pés ensina que o amor cristão é manso e humilde. Ele não se excede na autoavaliação, sendo capaz de ver a todos com uma importância não menor que a própria. E por isso, se lança de joelhos para fazer o serviço mais humilhante em favor do seu irmão. Terceiro, o lava-pés ensina que o amor cristão sempre conduz a um serviço útil. Pense na cena, lavar os pés de um viajante que chegou na sua casa. Esse era o cenário do primeiro século. Isso contribuía para o conforto da pessoa, para a decência da pessoa. Era uma expressão de apreço pelo bem-estar do outro. É uma forma de elevar o respeito e a consideração pelo outro, para deixá-lo mais confortável, para deixá-lo mais à vontade. Olha o que o amor cristão faz. Nos lança para um serviço útil. Então, o cristão deve pensar, eu não vou deixar de fazer aquilo que eu possa ou que possa ser útil à edificação, à santificação do meu irmão. Agora, por favor, não esqueça disso, né? O dever estabelecido no lava-pés é mútuo, por isso também nós não evitaremos o serviço que nossos irmãos se dispuserem a fazer por nossa própria edificação. E por fim, o lava-pés tem o sentido último de serviço em prol da santificação do outro. Eu preciso deixar isso muito claro.
um puritano de alguns séculos atrás, ele foi citado aqui pelo pastor Ed Clayton esses dias, ele disse: vós deveis também lavar os pés uns aos outros, e a partir daí ele disse: das contaminações do pecado. Ele disse, Agostinho entende isso nesse sentido, assim como muitos outros. Nós não podemos responder pelos pecados uns dos outros, isso somente compete a Cristo. Mas nós podemos ajudar uns aos outros a nos purificar do pecado. Claro, nós devemos, em primeiro lugar, lavar a nós mesmos. Essa caridade deve começar em casa, mas não deve terminar em casa. Nós devemos nos entristecer pelos defeitos, pelos desatinos dos nossos irmãos, ele disse. Devemos nos entristecer muito mais por suas grandes contaminações. E ele concluiu, nós devemos, com lágrimas, lavar os pés sujos dos nossos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Fiquemos de pé. Eu vou pedir que o meu irmão presbítero Leandro nos eleve a Deus numa oração e, na sequência, o pastor Ed Clayton retoma a liderança do culto. Oremos. Maravilhoso Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, somos gratos a Deus por mais essa noite, a qual o Senhor nos concede de podermos ouvir a Tua palavra, podermos ouvir a Tua voz, ó Deus, explanada através da pregação da Tua maravilhosa palavra. Ó Deus, diante da Tua palavra, chegamos de forma reverente. Te pedimos, ó Deus, de forma humilde, que o Senhor nos ensine, ó Deus, a cada dia vivermos de maneira digna, de maneira que Te agrade. Ó Deus, porque a nossa natureza pecaminosa, mas cremos, ó Deus, que fomos reconciliados, ó Deus, contigo através de Jesus Cristo. Te pedimos, ó Deus, que a Tua palavra a cada dia, ela preencha, ó Deus, a nossa vida na maneira com que, ó Deus, nós nos relacionamos, ó Deus, com a Tua palavra, consequentemente contigo. Nosso coração a cada dia possa ser transformado, ó Deus, pelo poder da Tua palavra. Obrigado, ó Deus, por Jesus Cristo, Teu Filho. E esse é o motivo, ó Deus, a qual nós estamos aqui nessa noite. É porque o Senhor nos alcançou, porque o Senhor nos transformou. Se por acaso, ó Deus, aqui nessa noite existe algum coração que ainda não foi alcançado, que possa, ó Deus, nessa noite, Senhor, fazer essa entrega, Senhor, clamando realmente por Ti, porque sem Ti, Senhor, nada somos. Se porventura, ó Deus, também nessa noite, esses corações aqui duvidosos ou frios, que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, possa aquecer, ó Deus, esses corações, e que essa verdade possa ser cravada, ó Deus, no seu coração, na certeza que temos um Deus que trabalha, ó Deus, em favor daqueles que o amam. Somos gratos, ó Deus, nos ajuda a cada dia vivermos através da Tua palavra. Te agradecemos pela vida do Teu servo, que explanou a Tua palavra em nossos corações nessa noite. Amém. Que a cada dia, Deus, possa continuar usando a vida do Teu servo. Amém. Para que possamos ser edificados, ó Deus, pela ministração da Tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, que possamos sair aqui nessa noite com essa certeza do nosso coração. Possamos viver de maneira humilde, assim como Teu servo Jesus Cristo, o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, ó Deus, viveu nesse mundo, ó Deus, de maneira humilde, ó Deus, e Te agradecemos, ó Deus, por Cristo. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém.